Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão. Bem-vindo a mais um estudo bíblico do canal Palavra de Vida. Hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. O que essa experiência tem a nos ensinar? Vamos aprender juntos? Eu sou a Célia, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seus comentários e o melhor, compartilha, irmãos, a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos estudar lá em João capítulo 4, versículo a partir do 5, que diz assim: foi, pois, Jesus, à cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, onde tinha um poço, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como e que tirar do poço, e o poço é fundo. Pois como tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não saibeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. E ali o Senhor Jesus disse aos discípulos que a ceifa já estava pronta, os campos já estavam brancos para a ceifa. E os discípulos não entenderam, mas o Senhor estava se referindo à pregação da palavra. Tanto é que os samaritanos pediram para que o Senhor Jesus ficasse com eles 2 dias, e assim o Senhor falou da palavra da graça, da palavra da salvação, e muitos creram, como está aqui escrito. Pois
indo ter com eles, os samaritanos rogaram que lhe ficassem com eles, e ficou ali por 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E assim sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Então, nós observamos que o Senhor usou a vida de uma mulher que pelos olhos da sociedade, ela não teria nenhuma chance de ser ouvida, porque ela era tida como uma escória da sociedade naquela época. E o horário que ela ia no poço tirar água, era um horário que as pessoas estavam comendo nas suas casas, ninguém iria. Ninguém iria naquele momento no poço, e ela tinha geralmente esse horário, segundo o que a história conta, ela iria nesse horário por conta para que não fosse, marginalizada mais do que ela já era, né. Então, na realidade, esta era uma mulher extraordinária. Ela era uma samaritana, uma raça de pessoas que os judeus desprezavam totalmente, por não ter direito ao seu Deus. E ela era uma pária, né, ela era desprezada pelo seu povo justamente pelo tipo de vida que ela levava. Isso era evidenciado pelo fato de que veio sozinha tirar água do poço, eh, daquela comunidade. Nos tempos bíblicos, tirar água e conversar no poço era um ponto alto social, do dia, onde as pessoas faziam isso, né, abertamente. A história da mulher junto ao poço nos ensina que Deus nos ama apesar de todas as nossas todas as nossas da nossa vida arruinada. Deus valoriza o suficiente para nos buscar abertamente, ou seja, o Senhor tinha que passar naquela cidade, porque tinha salvação para a vida daquela mulher. E acima de tudo para nos receber intimamente, e se alegrar com a nossa adoração. Como resultado da conversa com Jesus, somente uma pessoa como uma samaritana, uma pária de seu próprio povo, poderia entender o que isso significava, porque ela era muito marginalizada. Sentir-se amada e valorizada quando ninguém, nem ela mesma, podia ver nela algo de valor. E era somente isso, a graça de Deus. Ela recebeu naquela conversa a graça de Deus. No entanto, existem muitas outras verdades valiosas que emergem nessa história. Somente por meio de Jesus podemos obter e receber a vida eterna. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso está em João 4, 13 e 14. Jesus, ministrando aos párias da sociedade judaica, né, que foi os samaritanos, que depois veio ter com ele, revela que todas as pessoas são valiosas para Deus e que Jesus deseja que demonstremos amor a todos, até mesmo aos nossos inimigos. Isso está lá em João 4, 7 a 9, Mateus 5, 44, João 4, 25 e 26 e Mateus 27, 22, Lucas 2, 11. Aqueles que adoram a Deus, o adoram em espírito e em verdade. Nosso testemunho sobre Jesus é uma ferramenta poderosa para levar outras a acreditarem nele. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vinde, pois os samaritanos ter com Jesus pediram que permanecesse com ele e ali ficou por 2 dias. Muitos creram neles, muitos creram por causa da palavra da mulher. Já agora nós cremos porque nós temos ouvido, ou seja, eles creram naquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Além disso, aprendemos que o diálogo de Jesus com a mulher no poço tem 3 verdades valiosíssimas sobre a salvação. A salvação vem apenas
por meio de Jesus Cristo, para aqueles que reconhecem a sua necessidade desgraçada da vida espiritual que não possuem. A água viva só pode ser obtida por aqueles que reconhecem que têm sede espiritual. A salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados e desejam perdão. Aqueles que essa mulher imoral, antes que essa mulher imoral pudesse abraçar o Salvador, ela teve que admitir todo o fato de seus pecados. A salvação vem somente para aqueles que reconhecem Jesus como Messias, pois a verdade absoluta é que a salvação não é encontrada em mais ninguém. Então, olha que história magnífica, né, irmãos? E que nós encontremos como ela encontrou essa graça, que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e nós tenhamos sabedoria para poder enxergar com os nossos olhos só em Jesus a salvação. E assim, quando as pessoas olharem para nós, elas enxergarem Jesus Cristo no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores. Então, que eu e você deixemos o Senhor nos usar, como essa mulher, ela foi usada pelo Espírito Santo como fonte de água viva, ou seja, como fonte da palavra de Deus para as pessoas que não conheciam. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você viva a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Que essa história nos fortaleça para que nós, nenhum momento, não importa a situação, nenhum momento nós deixemos de acreditar que o Senhor nos ama e que Ele nos deu a salvação de graça através do seu sacrifício perfeito. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo. Deus te abençoe.